não é complexa, é meio algébrica, né? Mas eu vou pegar do ponto principal, assim, da coisa, né? Porque essa folhinha, ela já está meio que, como eu falei, supondo que vocês já teriam visto isso com um pouquinho mais de detalhe. Então, para começar, você tem o seguinte, você tem um conjunto, tá certo? E nesse conjunto você tem duas operações. Você pode somar os elementos e você pode também multiplicar por um número. Então, vou começar aqui a escrever eu acho que a gente pode começar a escrever na mesinha digitalizadora. Espera só um segundinho aqui. Vou ver como é que eu posso, se eu me lembro nesse computador, onde é que ela está. Espera só um segundo. Onde é que está mesmo a mesa digitalizadora? Temos de arquivos. Acho que era aqui. Peraí, deixa eu ver. Recentemente, está aqui. Que eu tenho que ter um aplicativozinho que eu uso para a mesa digitalizadora, que é esse aqui. Deixa eu ver se escreve aqui. Ah, tá escrevendo, beleza. Ctrl Z. Então, vamos lá, espaços vetoriais. Vamos tentar ver do início. Espaços vetoriais. Bem, vamos tentar ver qual a familiarização que vocês têm com esses nomes, né? Espaços vetoriais. Quando você pensa na palavra vetor, o que vocês associam a vetor, por exemplo? Espaços vetoriais. Vamos tentar começar a ver pelo português. Tem a palavra espaço, que de repente você não sabe o que é, mas a palavra vetorial. Alguém sabe dar algum exemplo de vetor, por exemplo? Um vetor, exemplo de um vetor? Transporte. Direção e sentido? Oi? Direção, sentido. Vamos pegar aqui um exemplo aqui no exemplo. Força. Oi? Força, exatamente. Os vetores são muito usados para você indicar força, né? Mas, assim, em geral, vamos pegar um vetor, o caso no R2, né? Um exemplo de vetor. Vou pegar aqui. Normalmente, o que você faz é o seguinte, você associa um ponto no plano. Vamos ver se eu consigo fazer mais ou menos aqui. Deixa eu tirar da reguinha aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo. Vou pegar aqui 2, 3. Vou Z. Deixa eu tirar aquele risquinho que eu fiz sem querer aqui. Aí você pode marcar um ponto no plano. Por exemplo, ponto 2, 3. Aí, a esse ponto, você pode associar um vetor que começa na origem e acaba no 2, 3. Tá certo? Então, isso aqui seria um vetor. Aí, o que acontece com o vetor? Bem, por enquanto, eu não estou falando ainda de espaço vetorial. Estou simplesmente tentando ver os nomes, né? Vetor, um ponto de partida. Aí, você teria... Deixa eu botar aqui. Esse vetor aqui... Não consegui tirar a reguinha, peraí. Paciência. Não tirei ainda. Deixa eu clicar na reguinha, ver se ela sai assim.
se vai. Em algum momento vai ir, né? Não precisa, sem desespero. Bem, então o V seria o 2, 3, né? Teria essa notação de vetor e, por uma questão de praticidade, até pela linguagem dos livros, a gente costuma muito associar, fazer uma identificação com ponto 2, 3, né? E escrever ele deitadinho assim, né? Oficialmente ele seria em pé, entre aspas, né? Bem, mas enfim. Isso aqui é um exemplo de vetor. Esse vetor, ele está num lugar, certo? Onde é que ele está aqui? Onde é que esse vetor está desenhado? Plano cartesiano. Isso, ele está desenhado aqui usando, né, um plano cartesiano, que na verdade você tem, né, esse plano cartesiano, ele seria o R, cartesiano R, né? E é uma representação aqui geométrica dele. São todos o conjunto do, que é o R2, né, que a gente chama de R2, né? Então, em que lugar que ele está? Em que espaço que ele está? Eu estou forçando muito a barra, né, para a questão dos nomes. Ele está no R2. Então, R2 é um exemplo, tá, de espaço vetorial. R2 é um dos... Existem vários exemplos, tá? Isso aqui é um exemplo de espaço vetorial. Só que aqui, só que o espaço vetorial, ele inclui também, ele não é só o vetor em si. Ele é como se ele incluísse o vetor, tá? E as coisas que você pode fazer com esse, e algumas operações que você faz com esse vetor. E aí essas operações têm algumas propriedades, digamos assim, tá certo? Então, é basicamente... eu estou tentando apelar um pouco para a intuição e sacrificando um pouquinho desse momento, mas depois a gente vai recuperar a parte teórica. Então, por exemplo, de uma maneira assim, muito informal e imprecisa, o espaço vetorial seria o espaço onde estariam os vetores. Quer dizer, eu estou me reportando a quem inventou, a como isso pode ter tido esse nome, entendeu? E os vetores assim mais simples, talvez que a gente... Aqui ficou vetor... faltou um izinho aqui, peraí. Deixa eu só consertar aqui. Vetoriais. Né? Horrível a letra, mas tudo bem. Mas, enfim. E aí você tem duas operações básicas. Essas operações são as seguintes. Você está com dois vetores no plano. Por exemplo, você está com o 2, 3. Vamos pegar aqui o V igual a 2, 3. Eu vou botar ele deitadinho para ficar mais fácil desenhar. E o U igual ao 1, 5. O que você pode fazer com esses dois vetores, por exemplo? Você pode, por exemplo, fazer que operação com eles? 2, 3 e 1, 5. Uma operação simples que você possa fazer com eles. Fala. Somar, né? Então, essa operação básica, quando você soma o U mais V... Aqui, mãe. Você vai ter um 2, 3... Olha isso, mano. Mais um 5. E aí, como é que você soma eles? Como é que eu vou fazer essa soma? Isso aqui vai dar o quê? X com X, Y com Y. Isso, exatamente. Então, vai acabar dando o 3, né? E o... 8.
certo? Beleza, gente? E uma coisa interessante é que quando você acaba de fazer essa soma, esse resultado aqui dá um vetor também, concorda? E esse vetor aqui, ele está também no plano. Eu não vou fazer aqui, mas a gente poderia botar aqui o 3, a gente poderia botar o outro vetor que a gente botou, 1 e o 5, somar. Vocês vão ver que vai dar pela regra do... Geometricamente vai seguir a regra do paralelogramo. O bom aqui seria até mais rápido, mais prático, seria fazer... seria mostrar isso aqui no GeoGebra. Eu vou até fazer isso aqui. Eu botei 2, 3 e 1, 5, né? Aí eu vou colocar aqui... V. Não, vamos fazer assim, ó, para ficar melhor. Era 2, 3, não era isso? 2, 3. Eu vou botar o 0, 0 para ligar o vetor. Aí eu vou criar o vetorzinho aqui. E aí ele criou, tá vendo? Ele criou o vetorzinho em pezinho aqui. E eu vou botar aqui o 1, 5. Aí eu vou... Oi? Falou alguma coisa? Estão conseguindo ver os vetores? Estamos sim, professora. É porque acho que alguém deixou o microfone aberto. Ah, tá. Aí você pode fazer o seguinte, aí a gente somando, né, a gente viu que deu 3, 8. Aqui eu vou mandar ele fazer U mais V. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Ele já vai botar, provavelmente, eu vou botar assim, ó, U mais V. Aí ele botou ali, tá vendo, ó, deu 3, 8. Agora aqui a gente pode também pedir para ele fazer a soma dos pontos, né, do A mais C. Vamos fazer isso, ver o que ele faz. A mais C. Ele botou o pontinho ali. Aí aquela questão que eu estava falando para vocês do paralelogramo, é que você pode vir aqui, você pode observar, né? Aqui seria legal, eu, em vez de botar essas coordenadas, né, eu vou colocar... posso até fazer o seguinte, se eu quiser mexer com esses pontos, eu não sei se ele vai deixar eu mexer, porque eu botei ele com os números fixos. Vamos ver se ele deixa. Se ele deixar, ele deixou. Olha como é que ele é bonzinho. Eu mudei aqui o A. No meu tempo, o GeoGebra não era tão bom assim, não. Olha como é que tá. Então, eu posso mudar aqui as coordenadas simplesmente movendo os pontos, né? E ele mantém a mesma regra, tá vendo? Ele muda aqui o resultado. Mas ele certo? Vamos botar aqui. Tá vendo? Eu mudei aqui os pontos para, por exemplo, 4, 3 e 2, 5. Aí ele continua fazendo a mesma conta e sempre dá esse paralelogramozinho aqui, tá bom? O fato bem interessante é que eu vou mudando os pontos, pegando dois vetores na R2, e quando eu somo, nunca vai dar uma coisa que não esteja no R2, certo?
Então, isso é uma coisa que acontece. E, e depois, quando a gente vai generalizar o conceito de espaço vetorial, a gente exige isso. E sempre quando você soma dois vetores, o resultado tem que estar naquele mesmo conjunto. Então, isso é uma das condições para ser espaço vetorial. Você somou, o resultado tem que estar naquele mesmo conjunto de onde você está. Então, por exemplo, R2, você somou dois vetores do plano. O resultado tem que ser um vetor do plano. Isso é uma das operações. Então, o que a gente vai pensar? Espaço vetorial, o que ele envolve? Um conjunto de elementos, que a gente chama de vetores, inspirados, nesse caso, R2. A gente vai se inspirar, nesse caso, R2. E aí, depois, eu vou generalizar para outras situações, tá bom? Mas, para vocês fixarem ideias do espaço vetorial, vamos pensar nesses vetores do R2. Então, o que seria o primeiro exemplo que a gente está dando do espaço vetorial? Os vetores seriam os elementos do espaço vetorial, que seriam, no caso, esses vetores aí, 3, 5, 2, 8, 1, 3, 0, 1, tá certo? Todos os vetores do plano. Você associa a cada ponto no plano um vetor que começa na origem e acaba nesse ponto. Você pode pegar o ponto, botar ele para cá também, com as coordenadas negativas, tá certo? Você associa, e uma operação, que é você somar dois desses vetores, ou seja, dois desses elementos do espaço vetorial, beleza? E a primeira regra fundamental em relação a essa operação é que o resultado tem que estar, tem que ser também um elemento daquele mesmo conjunto, que no caso seria do R2, do plano, tá? Beleza? Agora a gente vai falar de uma outra operação. Essa operação é a seguinte: você vai pegar um vetor aqui, qualquer do plano. Então, vamos pegar um vetor aqui. Vetor aqui, tá certo? E aí você vai poder esticar esse vetor, mantendo sentido ou mesmo invertendo sentido. Você vai multiplicar esse vetor por um determinado número que a gente chama de escalar, tá? Então, eu vou criar aqui um controle deslizante, um K igual a 2, por exemplo. Beleza? Eu vou tentar, pode deixar mesmo ele variando entre menos 5 e 5. E aqui eu vou criar o vetor que vai ser o K, que é esse, eu vou multiplicar o vetor por um número K, tá bom? K vezes 0. O que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 2, porque o meu K está em 2, tá certo? Eu vou criar também um pontinho ali para botar na extremidade, só para vocês. E esse pontinho vai ser o K vezes o E grande. Eu vou chamar aqui K vezes o E grande, para ele criar o pontinho ali na extremidade, tá bom? Agora eu vou variar esse K. Então, eu posso esticar ele bastante, se o K for negativo, ele vai inverter o sentido, tá? Mas o fato é que quando eu multiplico o vetor por esse K, eu também obtenho um vetor no plano, tá certo? Então, e essa propriedade, ela é copiada para o espaço vetorial. Então, a primeira coisa, nesse exemplo que a gente está vendo, é o seguinte: você pega o espaço vetorial e define duas operações. Uma é que você pega dois vetores, soma e dá também um vetor no mesmo conjunto, que no caso é o R2. E a outra coisa é que você multiplica por um número. E o resultado também tem que dar nesse mesmo conjunto, que seria o R2. Beleza? Então, vamos começar a escrever isso aqui na folhinha. Eu vou só mostrar para vocês do que eu falei, o que já está ali escrito naquela folhinha que eu mandei.
Nesse lembrete aqui, dizemos que V é um espaço vetorial sobre o corpo K. Sobre o corpo K é sobre R, né? Quer dizer, a gente pode usar outros corpos, seja lá o que for isso. Mas a gente vai trabalhar inicialmente com o corpo com R, tá? R é um exemplo de corpo. Eu não sei se vocês viram isso em álgebra, esse conceito de corpo em álgebra. Mas se não viram, esquece corpo e pensa no R, por enquanto. Quando além do fechamento das operações de adição e multiplicação por escalar, várias propriedades. Então, por enquanto, eu só falei no fechamento dessas operações. Então, eu vou explicar essa primeira parte aqui. Essa questão das operações e do fechamento. O fechamento das operações significa que quando você acaba de fazer a conta, o resultado, o ponto cai no próprio conjunto que você estava trabalhando. Tá? Então, se você está trabalhando 2 vetores no R2, o resultado tem que ser algo no R2. Tá? E isso para dizer que o R2 é um espaço vetorial. E a mesma coisa quando você multiplica por um escalar. Então, eu vou tentar explicar isso, essa primeira parte do lembrete, escrevendo isso ali na folhinha. E depois a gente vai ver essas propriedades aqui que são mencionadas, tá bom? No caso, nesse exemplo que a gente está vendo. Bem, então, vamos ali. Assim. Aí eu vou escrever da seguinte forma. R2. Com as operações de mais adição, né? E multiplicação por escalar, é espaço vetorial sobre vamos botar assim, em relação a K, que é o tal corpo, que eu não vou entrar agora no mérito da questão. Por curiosidade, vocês viram em alguma disciplina o que era um corpo? Não. Em álgebra 2, professora. Corpo, anel de domínio, é em álgebra 2. Alguns viram e outros não, pelo que eu estou entendendo. Dependendo de que já teve álgebra 2. Esse semestre nós estamos fazendo álgebra 2. Porque tem algumas pessoas também que estão fazendo comigo, que está nessa aula. Uhum. Então, é o seguinte. Então, por enquanto, quando tiver corpo, vocês pensem assim, R. Aliás, por enquanto, eu acho que na matéria toda, que a gente vai usar quase que sempre o corpo R, tá certo? Então, não vai ter muita importância por enquanto. Na verdade, é só uma listinha de propriedades que vocês têm, que acontece no R, que pode acontecer com outros espaços, tá? Com outros conjuntos e com essas operações consideradas. Não é nada, nem nenhum mistério, não. É uma coisa bem tranquila. Mas, assim, é só para não ficar ainda botando mais coisa no assunto, né? Então, o que estaria escrito ali seria o seguinte: você teria o que seria o fechamento? Então, quando você tem o espaço vetorial, você tem um conjunto e 2 operações. E o fechamento seria o seguinte: o que é esse R2, cartesiano R2? E aí uma setinha R2. Você teria o seguinte: você pega um vetor em R2, por exemplo, o U ou V, pega o outro vetor também em R2 e associa a um elemento. Professora, licença, desculpa interrompê-la. A senhora está compartilhando a tela? Eu pensava que estava. Deixa eu ver se eu estou. Aqui está funcionando. Tá sim, professora. Não, é porque o meu aqui está tudo preto. Aí não sei.
Tá. Isso é uma coisa chata. Na outra turma, algumas pessoas estavam fazendo o seguinte, tirando foto e mandando para quem... Só que aí isso é um processo bem complicado. Na verdade, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu gosto nas aulas remotas, nem sempre eu consigo fazer isso da maneira ideal, né? Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de preparar essas folhinhas que eu preparei e mandar para vocês com antecedência. Mesmo na aula presencial, eu acho que é bom, mas na aula remota é muito mais importante. Eu peguei essa mania mais sistemática, digamos assim, com a aula remota. Por causa disso, porque eu estou fazendo aqui, na hora, a pessoa não consegue ver o que eu estou escrevendo. Aí teria uma folhinha para se basear. Só que o que aconteceu? Na aula de hoje, eu preparei uma folhinha, só que eu achei necessário explicar muito mais do que está na folhinha, porque pelos comentários que vocês fizeram. Então, vai ter muita coisa que vai estar nessa folhinha que eu estou fazendo aqui. Aliás, deixa eu salvar isso aqui. Se der um tilt no computador. Deixa eu botar aqui. Linear 2. Depois eu passo para a pasta certa. Onde é que eu estou salvando? Estou salvando em Fátima. Hoje vamos botar a data, né? É 21. Vou salvar isso aqui, porque vai que dá algum problema. E aí, o que eu vou fazer depois? Embora não adiante tanto, né? Mas depois eu vou mandar para vocês essa folhinha com tudo que eu escrevi, tá bom? Então, você tem a soma. E o importante aqui é que esse resultado tem que estar no mesmo conjunto, tá certo? Então, isso o que é o fechamento em relação à adição? Quando você acabou de fazer a adição, o resultado está no mesmo conjunto onde estava cada um dos vetores originais. A U estava em R2, o V estava em R2, e a soma tem que estar também em R2, tá bom? E a outra operação que eu falei foi a multiplicação por escalar. Você vai ter o corpo K, que nesse caso vai ser o R. E esse aqui é o sinal de cartesiano, R2. O resultado disso tem que estar em R2. Quer dizer, no corpo. O R2 está fazendo papel de V. Aí você pega um númerozinho K, um vetor. Não vamos pegar um númerozinho... númerozinho S, um vetor, por exemplo, V. Então, S está em K, no corpo, né? No caso, você estaria em R. O V está em R2. E quando você acaba... Deixa eu fazer uma coisinha que eu botei uma anotaçãozinha que não é a ideal. Deixa eu tirar esse tracinho aqui. Porque normalmente a gente usa esse tracinho de baixo. E aí, isso aqui vai dar um S vezes o V. E foi aquele exemplo que a gente viu ali. Pegava o vetor e dava uma esticadinha nele. Tá certo? Aí, quando você muda o S ou muda o K, né? Você vem para o outro lado e tal. Mas o fato é que cai no plano. Beleza? Nesse caso aqui. Que é o nosso exemplo que a gente está estudando. Aí, agora, então, são essas duas operações com o fechamento. Beleza? Agora, a gente vai pensar o seguinte. Tem algumas propriedades que acontecem. Tá? Então, você, por exemplo... Opa, desculpa, não era para criar algo. Ai, meu Deus. Ok.
Isso aqui não era para fazer, não. O que eu queria fazer não era um vetor, eu queria só mover aqui. Só para tirar daquela linha, né? E não sei quem onde que eu estou esbarrando, que ele está achando que eu estou querendo abrir um arquivo. Aí o seguinte, gente, tem umas propriedades. Por exemplo, será que se você fizer o U mais V, vai dar a mesma coisa que o V mais U? Né? Enfim, tem várias propriedades que você pode verificar se elas acontecem ou não. E aí a gente pode pensar naquelas que acontecem quando a gente faz no R2. Tá? Então, aí tem aquela listinha de propriedades que a gente vai observar que quando você pega no R2, que é esse exemplo que a gente está inicialmente pensando, a gente vai analisar se acontece ou não. Então, eu vou pegar essa listinha e a gente vai percorrê-la aqui na folhinha. E aí, tentando explicar cada uma delas o que é. Então, o que é essa primeira coisa que está escrito aqui? Aí tem essa listinha de coisas que a gente vai verificar, né? E, na verdade, são as propriedades que você imagina que vão acontecer mesmo, tá? Então, as propriedades. U mais V é igual a V mais U para todo U, V pertencente a V. O que quer dizer isso? Se você somar, a ordem que você faz a adição não vai importar no resultado. Né? Então, vamos pegar naquele exemplo ali. Então, vamos pegar aqui propriedades. Propriedades. Aí vamos ver como é que eu numerei aqui, só para a gente tentar fazer de maneira análoga. Eu botei com esses símbolozinhos, né? Então vamos manter. U mais V é igual a V mais U para todo o V pertencente a V. Aí aqui eu estou pensando aqui no conjunto, né? E trabalhando com as operações que estão ali subjacentes. Concordam comigo? Vamos pegar aquele exemplo, né? Embora, claro que, obviamente, o exemplo não prove, né? Mas, assim, o que a gente pode ver aqui, ó? Você pega... Aqui eu botei até ao contrário, né? Que eu botei, chamei V de 2, 3 e o U eu já fiz, né? Na verdade, eu fiz o V, eu escrevi U mais V, mas eu coloquei aqui o V mais U, já fiz isso automaticamente, digamos assim, né? Sem perceber. Então, você fazer, se eu colocasse aqui ao contrário, se eu colocasse assim, 1, 5 mais 2, 3, dá a mesma coisa. Eu até, sem querer, eu já botei na ordem ao contrário, eu já botei aqui o V e depois o U, tá certo? Mas dá a mesma coisa, beleza? Então, e aí isso é como se a gente fizesse o seguinte, as propriedades que a gente observa no R2, a gente vai copiar para o nosso modelo de espaço vetorial, certo? Os outros espaços vetoriais que a gente vai ter em mente, beleza? Então, a gente vai ter U mais V igual a V mais U, é uma das propriedades. Vamos dar uma passadinha nas outras. A outra que é o seguinte, você pega o U mais V mais W, você somar dois vetores e depois adicionar um terceiro, dá a mesma coisa que você pegar um e fazer primeiro a conta dos dois últimos, depois somar tudo, tá bom? Aí a gente pode fazer isso com letras, tipo, chamar as coordenadas 1, o 2, V1, V2 e provar que isso aqui dá certo no R2, por exemplo, se a gente quisesse mostrar que o R2 tem essa propriedade. Mas, enfim,
que é uma propriedade associativa, tá? Você pode associar aqui primeiro esses dois, ou os dois últimos, que dá a mesma coisa. Aí vocês podem depois verificar isso. Vamos ver essa terceira aqui. Então, eu vou escrever aqui. A segunda, né? Então, essa primeira ela se chama comutativa da adição, né? Comutativa. A gente seria até meio redundante a gente dizer que é da adição, porque a gente só está falando na adição, né? Mas Está seguindo para estabelecer que é um corpo, né, professor? Comutatividade, elemento neutro. Na verdade, o que acontece? No corpo, a gente tem uma diferençazinha. Agora, as propriedades da adição ficam como no corpo mesmo. Agora, só que no corpo, a gente trabalha com a multiplicação, seja lá o que for isso, para quem não viu o que é corpo, tá? E aqui a gente trabalha com uma multiplicação por escalar, quer dizer, no corpo você multiplica dois elementos que estão no corpo, né? No brincar, digamos assim. E aqui a gente multiplica, faz a multiplicação por escalar. Você pega aquela constante, digamos assim, não é bem constante, mas você pega um elemento no corpo e um outro elemento no espaço vetorial, em V, para verificar as propriedades. Então, a parte da soma é bem similar à do corpo, mas a da multiplicação não é exatamente o mesmo tipo de multiplicação e nem todas as propriedades são exatamente do mesmo jeito, tá? Então, mas tem uma similaridade muito grande com as operações de soma relacionadas à adição na questão do corpo, tá? Muito bem observado. Aí você tem aqui a associatividade, que é aquela que a gente falou, né? Que U mais V. Você somar primeiro dois vetores, depois você somar com o terceiro, dá a mesma coisa do que você somar primeiro os dois últimos, né? Pegar o primeiro e somar com a adição dos dois últimos. Então, que é a associatividade. Aí a terceira, que também é bem análoga, né, na questão, quando a gente trabalha com a questão do corpo, é interessante vocês justamente irem fazendo e vendo a relação com as outras coisas que vocês aprenderam. Aí eu botei ali o elemento neutro, né? Então, seria o seguinte, seria um elemento, teria que existir um elemento que você, somando com ele, desse a mesma coisa. Seria assim, o U mais alguma coisa dá o próprio U para todo U. Esse alguma coisa eu chamei de zero, mas esse zero não é um número zero, é o zero, o símbolo para o elemento neutro da adição. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo. Então, existe zero, na verdade, seria melhor botar assim, existe zero pertencente a V tal que, seria bom botar um preâmbulozinho aqui. Deixa eu ver se eu não sei se eu fiz assim na folhinha, mas seria bom botar assim, ó. Vamos botar assim, existe zero pertencente a V tal que 1 mais 0 igual a U para todo pertencente a V. Tá certo? Aí vamos ver no nosso exemplo. Quem seria o elemento neutro
no R2. Por exemplo, você pega o... Vamos pegar aqui assim, exemplo. Vamos pegar um elemento aqui do R2, 1, 5. 1, 5 mais alguma coisa dá o próprio 1, 5. Quem é essa alguma coisa aqui que eu somo? Quem é essa alguma coisa do R2? Eu somo com 5, que faz dar o próprio 1, 5. 00. Seria o 0, 0. Então, aí o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Que esse símbolo 0 não é o número 0 em si, sim o nome do elemento neutro do espaço vetorial. Tá certo? Então, você soma, e na verdade, eu estou usando o exemplo do R2 só para inspirar, porque eu acho que esse nome ele foi inspirado no R2. Depois vocês vão ver que tem outros espaços vetoriais que não são... Tem um monte de espaço vetorial, né? E aí eu vou ver se hoje finalizo falando sobre alguns básicos, né? Bem, então, beleza. Salvar. Aí vamos ver o que mais. Então, o elemento neutro seria isso, tá certo? Vamos lá. Bem, aí tem um outro que é um elemento simétrico, ou inverso aditivo, né? Na verdade, a ideia aqui a gente trabalharia com o inverso aditivo. Então, o que acontece? Para todo elemento do conjunto, tem algum que, somado com ele, dá o elemento neutro. Né? Então, para todo U pertencente a V, existe um elemento inverso aditivo, que eu vou chamar de menos U, tal que U mais esse menos U vai dar o elemento neutro. Então, exemplo, no R2, nesse espaço que a gente está pensando. Eu vou pegar aqui o 3, 5. Mas aí eu vou ter que botar aqui alguma coisa e que vai ter que dar o 0, 0. Tá certo? Então, quem seria o elemento simétrico ou inverso aditivo, ou oposto, também a gente pode ser chamado assim, do 3, 5? Quem que vocês acham que eu tenho que botar aqui para que na hora que eu faça a conta da 0, 0? Menos 3 e menos 5. Menos 3, menos 5, exatamente. Geometricamente, você teria o seguinte, vamos olhar ali no GeoGebra. Eu vou esconder esse outro aqui, vou botar só esse outro. Ver se eu consigo esconder essas coisas todas aqui. Só um segundinho. Vamos deixar aqui, eu botei 3, 5 ali, né? Vou botar aqui 3, 5.
Aí eu vou botar aqui o K. Opa, já passou. Aí tá indo muito rápido aqui, peraí. Vou cortar o nó bordo aqui, peraí. Aqui, -1. E vamos botar ele com uma outra corzinha. Deixa eu ver se eu consigo. Botar ele. Opa! Então tá aqui. Aí quando você soma os dois, né? Quando você soma o E mais F, vai dar. Só que aqui eu botei o 3, 3. Vamos botar o 3, 5. Peraí. Vou botar o mesmo ponto que eu tinha posto. Foi 3, 5, né? Que eu dei no exemplo. Então tá aqui. Tá vendo? Três, 5. Aí quando você soma os dois, vai dar o. Se você pode até fazer a conta aqui. Seria o E mais o F. E mais F. Vai dar o 0, 0. Tá certo? Então, beleza. Aí a gente vai seguir aqui. Aí, essas operações, isso tudo em relação à adição. Na verdade, para quem já viu grupo, seria um grupo em relação à adição, né? Seria um grupo comutativo, né? Bem, aí, seguindo aqui. Então, nisso já foram 4 coisas, estão percebendo? Aí, as outras coisas, vocês podem ir verificando também. E se você, por exemplo, somar 2 vetores, isso aqui é propriedade distributiva, estão vendo? Pegar os 2 vetores e multiplicar por uma constante, dá a mesma coisa do que você distribuir aqui. Você pegar 2 vetores, um mais 3, você primeiro somar e depois multiplicar por uma constante, dá o mesmo que você multiplicar cada um por uma constante, pela essa mesma constante, depois somar. É a distributiva aqui. A mesma coisa, você pode pegar os números, né? 2 números. 3 mais 2 vezes o vetor 1, 5. Aí você fazer, né? Enfim. E aí tem uma associatividade aqui também em relação a essas multiplicação por escalar. Vamos ver isso aqui rapidinho? Só para não passar tão rápido. Passar rápido, mas não batido. Aqui eu estou vendo que eu botei dois parênteses. Bem, errinhos que acontecem. Então, vamos continuar aqui, só que eu vou botar cada uma delas para não ficar tão corrido. Não ficar tão... Vamos botar aqui. Então, agora a gente vai começar as que envolvem a multiplicação por escalar, tá bom? Então, o que eu queria que vocês tivessem bastante em mente é que vocês podem se basear nessas propriedades com R2 para depois verem como é que funciona com os outros espaços vetoriais. Então, por exemplo, S vezes 1 mais V seria o quê? Deixa eu ver o que é aqui. Só um segundinho. Só desligar o telefone.
Bem, então, S vezes U mais V seria o quê? Ai, meu Deus. Só um segundinho. Oi. Eu estou dando aula. É alguma coisa, gente? Tá, quando acabar eu te ligo. Deixa. Pronto, então vamos lá. Então isso aqui seria S vezes U mais S vezes V. Tá certo? Isso aqui para todo o V pertencente. R2, S, nesse exemplo que a gente está dando, né? Seria, no caso geral, seria o V pertencente a V. Vamos botar, como eu estou botando o V do outro, vou botar do V também. V. E o S pertencente ao corpo K, que no caso a gente está usando como o R. Bom, então é a distributividade. Agora, você também pode fazer... você pode também ter dois números e optar por somar primeiro os números e multiplicar por um vetor, ou multiplicar cada número, multiplicar um número por cada vetor e depois somar. Deixa eu só pegar aqui as letras que eu usei para usar as mesmas letras. Eu botei S e T. Então, vamos lá. Então, seria assim. Você tem o S mais T. U. Quer dizer, você pegar os números e somar, e depois multiplicar pelo vetor U, ou você multiplicar cada número e depois somar. É também uma distributividade. Desculpe, que é SU mais TU. Isso aqui. Aí, aqui nesse caso, seria o ST pertencente ao corpo K e o U pertencente a V. Isso você podendo mexer no U, mexendo no S e no T. Beleza? Distributividade também. Seria essa distributividade aqui. E repara que essas aí envolvem as duas operações. E essas propriedades são além do fechamento, né? Você tem que estar fechado e tem que ter essas propriedades. Vamos ver a outra que eu listei aqui, né? Usual, que é essa aqui, a associatividade. Você tem dois escalares que você está multiplicando e depois multiplicando eles pelo o vetor, né? Então, como é que você poderia fazer? Você poderia fazer o ST, ou multiplicar primeiro T vezes U e depois o S. Né? Então, aqui o ST pertencente ao corpo, né? No caso a R, nesse exemplo, e o U pertencente ao espaço V. E, por último, o elemento neutro da multiplicação por escalar, né? Que seria, existe um pertencente a K, tal que 1 vezes U é igual a U para todo U pertencente a V. Beleza? Então, por exemplo, aí seria um mesmo, né? Se você pegar assim, que número
que multiplicado, por exemplo, pelo vetor 3, 5, dá o próprio vetor 3, 5. Aí seria o número 1, que é um número real, tá certo? Então, isso seriam as tais propriedades. Agora, deixa eu ver se eu botei na folhinha o que é um subespaço vetorial, porque isso que vai ajudar também muito vocês a fazerem rápido. Deixa eu ver o que eu botei. Ah, tá, eu coloquei, fui esperta. Considerando-se o exposto acima, aí esse conceito de subespaço vetorial, ele vai ser assim muito útil para vocês julgarem, depois vocês vão ver por quê, se um conjunto é espaço vetorial ou não, tá bom? O que eu estou pensando em fazer é o seguinte, gente, porque eu estou vendo que a aula está ficando maçante, e essa revisão está ficando brava. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o subespaço vetorial e a gente vai fazer exercício, para ver se vocês pegaram um jeito. Talvez até uns exercícios mais simples do que esses que eu coloquei aqui. Alguns aqui são bons da gente fazer, mas vamos fechar a parte teórica agora com esse lembrete 2 aqui. Considerando-se o exposto acima, dizemos que S contido em V é um subespaço vetorial de V. Então, vamos lá. O que é o considerando-se o exposto acima? É esse V com as operações de mais e de multiplicação por escalar com essas propriedades, tá? Então, você tem aqui, vamos ver o conceito de subespaço vetorial, que é o que eu vou fechar aqui a teoria, tá? E depois a gente vai fazer exercício. O que é um subespaço vetorial? É um subconjunto de um espaço vetorial que é também um espaço vetorial, tá? Então, não basta ser um subconjunto. Tem que ser um subconjunto. Para ser subespaço, tem que ser um subconjunto que seja ele mesmo, restringindo tudo a ele seja também um espaço vetorial, com as mesmas operações, né, do espaço vetorial inicial. Então, subespaço vetorial. Eu vou botar aqui de uma maneira meio quase que informal, é a seguinte, seria subconjunto, dito de uma maneira assim popular, tá? Subconjunto de um espaço vetorial que é também um espaço vetorial com as operações consideradas. Eu escrevi de uma maneira mais informal do que a que está na folhinha, tá? Consideradas. Professora. Oi. Pode falar. Os espaços vetoriais têm a mesma denominação dos conjuntos, né? A gente pode usar. Os espaços vetoriais têm as mesmas denominações de quê? Perdão. A gente pode usar as definições dos conjuntos nos espaços vetoriais, né? O que muda é que é tipo subconjunto, subespaço. Eu estou muito enganado. Subconjunto é o seguinte: o subconjunto é só você ser um subconjunto do V. E o subespaço você tem que ter todas aquelas propriedades. Como eu acho que você falou isso. Que eu tenho que analisar se essas propriedades todas, quer dizer, em princípio, se as propriedades todas são válidas. A gente vai ver que, na verdade, vai ser um pouquinho mais curto que isso.
pode ser um pouquinho mais curto que isso. Mas aí eu vou pegar um exemplo. Eu vou ver... a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar o R2, vou pegar uns subconjuntos e vocês vão me dizer se eles são espaços vetoriais ou não. Então, exercício. Diga se os subconjuntos de R2 abaixo são espaços vetoriais ou não. Ou seja, são subespaços vetoriais. Porque é o seguinte, se ele for subespaço vetorial de R2, ele vai ser automaticamente um espaço vetorial também, né? Porque é uma maneira até de ver se ele é um espaço vetorial ou não. Então, vamos começar aqui. Exercício. Diga se os conjuntos abaixo são subespaços vetoriais de R2 ou simplesmente poderia dizer são espaços vetoriais, né, com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Com as operações. Faltou o E aqui, peraí, deixa eu consertar aqui. As operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Escalar. Tá certo? Aí eu vou começar. Aí eu vou botar vários itens aqui. Aí eu vou pegar o seguinte subconjunto do R2. Eu vou pegar o conjunto só com 2 elementos. O 1, 2 e o 3, 4. Vamos chamar ele de S. Espera aí. Bem, esse conjunto aí, quais operações usuais de adição e multiplicação por escalar? Faltou fechar o parênteses aqui. Ele é um subespaço vetorial de R2? O que vocês acham? Então, o que ele precisa ser? Ele precisa ser fechado em relação à adição. Ou seja, se eu somar 2 elementos de S, tem que dar um elemento de S, por exemplo. Se eu multiplicar um elemento de S por um número qualquer real, tem que estar ainda em S. Vocês acham que esse ponto... Oi? O que a senhora diz é que, dada a operação dos conjuntos, um subconjunto ele tem que conter o par ordenado de elementos, né, que existe no primeiro conjunto, né? É isso? Repete, por favor, para eu entender melhor a pergunta. Dado o conjunto S,
suponhando que esse seja o conjunto S. O subespaço, perdão, das operações de adição e multiplicação, né, por um escalar, tem que aparecer, né, um par ordenado que contém os elementos do conjunto, né? Isso, o resultado teria que estar no conjunto, né? Se eu pegar assim, por exemplo, nesse caso aqui, você não tem fechamento em relação à adição, né? Porque o que acontece? Se eu pegar o 1, 2 mais o 3, 4, quanto dá isso aqui? Quando eu faço a conta, dá 4, 6. 6. O 4, 6 está aqui em S? Não. Não. Então, não é fechado em relação à soma. Eu somei 2 elementos, a resposta não deu no conjunto. Então, isso é o suficiente para dizer que não é um subespaço. Porque o subespaço, uma coisa fundamental nele, é que, lembra, logo no início, antes de fazer a lista de operações, a gente disse o seguinte, que você tem que ter esse fechamento. A resposta tem que estar no conjunto. Por exemplo, você pega o U em R2, V em R2. O resultado tem que estar em R2. Você pega o U em S, do V em S, a resposta teria que estar em S. E não Professora, está. existe algum espaço finito ou subespaço que seja finito e tenha essas propriedades? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Tá? Que aqui você já está vislumbrando uma coisa excelente, né? É que você não está visualizando ninguém que seja finito e que possa ter isso. Tá certo? Eu não vou dar essa resposta agora, porque vocês vão chegar nela daqui a um minutinho. Mas a pergunta é mais importante que a resposta. Quer dizer, é tão importante quanto a resposta, mas a pergunta foi excelente. Eu vou te dar até uma anotação aqui de participação para essa pergunta. Qual é o seu nome? Que eu não estou vendo aqui no coisa. Quem é que está falando? Quem que fez a pergunta? Deixa eu ver aqui, que eu quero. Deixa eu ir aqui, porque eu não tô. Foi o Vinícius, professora. Vinícius, eu não sei se só tem um Vinícius na turma. Vinícius. Bem. Beleza, Vinícius. Ótima pergunta. Bem, então, vamos fechar a resposta desse. Eu vou fazer uma pergunta inspirada na pergunta recebida, tá? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó. 4, 6 não pertence a S. Vamos só fechar a resposta desse? 4, 6 não pertence a S. Logo, S não é subespaço vetorial, porque ele não é espaço vetorial. Ele teria que ser um espaço vetorial. Ele está contido em R2, mas a gente vê que ele não é subespaço vetorial de R2. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta inspirada na pergunta do Vinícius. Eu vou pegar aqui a seguinte. Eu vou pegar 0, 0, um conjunto finito ainda, tá? Vou botar assim, S. Aí eu vou pegar o 1, 1. E o menos 1, menos 1.
0, 0, 1, 1 e menos 1, menos 1. Professora, desculpa, eu tinha perguntado sobre se tem algum espaço que seja finito, que tenha essas propriedades, só que eu caí aqui e não ouvi a resposta. Oi? Eu tinha perguntado se tem algum espaço que é finito e que tem essas propriedades, só que eu caí. Não ouvi o que a senhora respondeu. Tem algum espaço? Tá. Não, o que eu respondi? Eu respondi que a sua pergunta foi ótima. Perguntei quem tinha perguntado para dar uma participação, mas só que eu não respondi. Eu, em vez de responder, eu estou fazendo uma outra pergunta. Mas eu vou responder, tá? São 12 e 13. Mas eu queria que vocês percebessem. Aí eu fiz uma outra pergunta. Se esse espaço que eu estou botando agora, que é o seguinte, 0, 0, 1, 1, menos 1, 1, subconjunto do R2. Aí eu estou perguntando se ele é um subespaço vetorial de R2 ou não. O que vocês acham? Sim, que é. Todo mundo concorda ou alguém discorda? Aliás, essa pergunta, essa resposta também, independente de estar certo, quem foi que disse que era? Fabiana. Fabiana, tá. Eu anotei aqui com a participação. Mas alguém discorda disso? Alguém concorda? O que vocês acham? Que é ou que não é? Professora. Sim, é. Perdão, deixa eu te perguntar primeiro. O zero que a senhora disse, lá na definição, isso que me deixou confuso agora. Porque se for fazer a operação, o zero ele tem um valor de zero, né, que é nada, ou ele tem alguma propriedade que eu não entendi? O 0, 0 é o seguinte, eu quando tenho, o que é o elemento neutro, né? Aquele zero é o símbolo do elemento neutro de V. Então, por exemplo, no caso, o zero, o elemento neutro do R2 é o 0, 0. Então, o elemento neutro do R2 está aqui. Tá certo? Que é o 0, 0. Tem um elemento neutro. Tá, eu achei que tinha alguma coisa diferente. Porque o 1 mais o 0, 0 dá 1. Então, o 0 é o nome do elemento neutro. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, aqui, né? O 0 do R2 é o 0, 0. Então, o elemento neutro está no conjunto. Isso não seria condenável. Mas alguém tem alguma objeção para dizer que isso seja um subespaço vetorial de R2? Não. Aí vamos ver as duas operações que a gente tem que ter o fechamento. A gente tem que ter o fechamento da adição e da multiplicação por escalar. Então tem que ter pelos dois. Eu pensei que tivesse que ter uma delas. Mesmo a adição tem um detalhe, né? Porque a gente pega dois elementos do conjunto, né? U mais V tem que estar no conjunto. Só que você poderia pegar o mesmo elemento. Você poderia pegar o U igual a 1 e o V também igual a 1, por exemplo. Aí U mais V já daria 2, 2. Porque eu pensei 1 e menos 1, que daria 0, né? Isso. Se eu pegasse os elementos distintos, tudo bem, né? Porque eu poderia pegar assim, U igual a 1, V igual a menos 1, menos 1. U igual a 0, 0, V igual a 1. Mas eu poderia pegar também o U igual a 1 e o V não diz que o U tem que ser diferente de V. Isso também é uma coisa da anotação, né? U e V pertencem a R2, não diz que o U tem que ser diferente de V. Então, eu poderia pegar o U igual a 1 e o V também o 1. E aí não fecharia em relação à adição. E o pior, quer dizer, mesmo sem pensar nesse exemplo, a multiplicação por escalar. Eu poderia pegar, por exemplo, o S escalar igual a 5 e o U igual a 1, 1. 5, 5 não está no conjunto, tá?
Mas eu também posso pegar o menos um, chamando de U, e V menos um, e multiplicar. Pode. E vai dar 1, né? Se você pegar o U igual a menos um. Isso. E o V menos um. Ah, E aí vai dar 1, que pertence ao conjunto S. aí vai dar, mas aí se eu somar os dois, vai dar menos 2, né? Então, nas duas, o que eu fizer em um, o outro também tem que fazer o mesmo processo, só que com a outra operação. É isso, então? Não sei se eu entendi. É o seguinte, o que você teria que ter para ser fechado, né, em relação a... Você teria que pegar U e V, né? Pegar dois elementos, quaisquer, U e V. Ver se eu consigo escrever aqui, peraí. Onde é que está o cursor? Está ali em cima, estou escrevendo ali, peraí. Ver se eu consigo botar aqui. Aqui a mesa. Aqui. Ó, o detalhe é o seguinte: eu tenho U, V, aí eu tenho que U mais V tem que pertencer a S, certo? Aí eu posso pegar o U igual a 1 e o V igual a 1. U e V eu tenho que escolher entre os elementos que estão aqui. E U mais V pode não cair aqui dentro. Se eu pegar, por exemplo, o mesmo elemento, pegar U igual a 1, V igual a 1, pegar os dois o mesmo. Quando eu somo, pode não estar aqui. E eu também tenho que pegar o K pertencente a R e um U pertencente a V. E quando eu fizer qualquer conta, qualquer R que eu escolher, e com qualquer V que eu escolher, teria que cair aqui dentro. Então, na verdade, esse S aqui, eu vou ter que fechar um pouquinho rápido, porque já são meio de 19. Mas esse S aqui, ele não é subespaço vetorial, tá? Porque ele não é fechado em relação à adição e à multiplicação por escalar. Bastaria não ser fechado em relação a uma das operações, tá? Então, vou botar aqui... Não, aí eu posso ver na aula que vem, eu explico melhor isso aqui, tá? Não é subespaço vetorial. E respondendo à pergunta que eu prometi, do Vinícius, ele tem razão, tá? Você não... qualquer conjunto finito, você não vai conseguir que seja subespaço vetorial, porque ele não vai ser fechado em relação à multiplicação por escalar, com toda certeza. Nem a adição, tá? Porque você poderia somar ele infinitas vezes, ou multiplicar por um escalar, que inclusive não precisa ser nem natural, né? Pode ser real, você pode multiplicar por raiz de 2. Então, não daria para ter a pergunta dele. Depois a gente pode voltar a isso na próxima aula, que essa acabou, tá? Mas ele